Vamos lá, Padre Guido. Sim. O nome correto da solenidade no último domingo é Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Sim. Tem um contexto importante quando ele foi instituído. Explica pra gente onde começou essa festa. Certo, a celebração da solenidade de Jesus, com este título, Jesus Cristo, Rei do Universo, foi instituído pelo Papa Pio XI no ano 1925. Certo. Com esta solenidade termina o ano litúrgico. Para a Igreja, prezados amigos, o ano inicia com um período de 4 semanas completas e que antecedem a solenidade de um nascimento de Jesus, o Natal. E termina com a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Portanto, de anteontem nós celebramos este domingo solene. No próximo domingo iniciaremos o ano litúrgico novo. Assim, o senhor já respondeu então a pergunta que eu iria fazer. Se no último domingo foi o último dia do ano litúrgico, o último domingo do ano litúrgico, melhor dizendo, hoje, por exemplo, terça, quarta, quinta, sexta-feira, já estamos no tempo litúrgico novo? Não, Diácono Eric, estamos ainda no ano que está para terminar. Certo. O ano inicia domingo próximo, com a Santa Missa também válida, pré-festiva, do sábado à noite, sim. Que é onde inicia para valer o Advento. O Advento, são 4 semanas completas e depois celebramos o nascimento de Jesus. Ô, Padre Guido, mas no ano 1925 muita coisa estava acontecendo, especialmente na Europa. Né? Sim. O crescimento de alguns regimes totalitários, inclusive isso faz parte do que depois vai chegar até no seu ponto máximo na Segunda Guerra Mundial. Estou falando do nazismo, estou falando já do advento do fascismo e também do comunismo. Desde 1917, já na Rússia, Lenin já tinha tomado o poder. Então, em 1925, esses 3 grandes problemas do século XX, esses regimes totalitários, já dedicamos um programa, inclusive, exclusivamente sobre a relação da igreja a esses regimes totalitários, mas, enfim, a coisa não estava bem, não. Né? Isso tem a ver com a instituição dessa festa? Sim, Diácono Eric, exatamente. O Papa estava notando que, depois dos horrores da Primeira Grande Guerra Mundial, que tinha terminado no ano 1918, havia não somente uma grande confusão em toda a Europa, mas estava tomando pé, digamos assim, partidos políticos que depois se tornariam regimes, quase o nacionalsocialismo, mais conhecido como nazismo, certo, na Alemanha, o fascismo na Itália, com um objetivo horrível, qual? De idolatrar a pessoa humana. E os fundadores desses partidos e desses regimes totalitários eram quase que adorados como deuses, desculpe a expressão. Isso aconteceu com Hitler, aconteceu com Mussolini, aconteceu com Lenin, depois com Stalin também e tantos outros. Quer dizer, a figura do líder, em alguns casos do próprio ditador, quase que substituía a figura de Deus, Padre Guido? Sim, e este perigo, Diácono Eric, não era uma novidade. Já encontramos até nos primeiros séculos da vida cristã o mesmo desafio. Os imperadores romanos que eram considerados como deuses. Certo. Se depois olharmos na história, este mesmo fenômeno já no Antigo Egito. O faraó era considerado como um deus. Agora, a Igreja, através do Papa Pio XI, colocando como grande solenidade Nosso Senhor Jesus Cristo como Rei do Universo, fez questão de apresentar o verdadeiro Rei do Universo, que merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. Quer dizer, apesar de uma coisa óbvia, né? Porque não começou a partir de 1925 a ideia de Jesus Cristo Rei. Só vai explicar para a gente na sequência. Certo. Mas repetir o óbvio naquela oportunidade tinha um peso muito importante diante de todo esse contexto que o senhor já colocou, né, Padre Guido? Jesus, em muitas oportunidades, inclusive, se coloca como o próprio rei. Sim. Né? Então, o embasamento bíblico não é difícil de achar para essa solenidade, né, Padre Guido? Perfeito. Inclusive, no magistério de Jesus, nós notamos que, frequentemente, ele apresentava o seu reino, mas deixando bem claro que o reino dele não era deste mundo. Certo. Inclusive, Diácono Eric, até naquele processo sumário e sem nenhuma defesa que Jesus enfrentou na última e mais dramática noite da sua vida, diante até da autoridade máxima de Roma, que governava a Palestina.
representada esta autoridade por Pôncio Pilatos. E este homem, Pôncio Pilatos, perguntou, mas você é mesmo um rei? E Jesus respondeu, você mesmo está dizendo, eu sou rei. É bonita essa expressão dele, né? Na qual, lá em João, né, Padre Guido? João, capítulo 18, versículo 36. 36, sim. É onde ele diz que o reino dele não é deste mundo. Não é deste mundo, né? Não é daqui. Ele fala, Jesus, não é deste nem mundo. todo mundo entendeu isso naquela oportunidade. Mas eu só queria lembrar, Padre Guido, como eu estava dizendo anteriormente, é muito antigo, né, que a igreja reconhece Jesus como rei. Se a gente olhar nos ícones orientais, especialmente os bizantinos, tudo que diz respeito a Bizâncio, rito bizantino, ícone bizantino, diz respeito à cidade de Constantinopla, atualmente Istambul, que é aquela cidade que ficou sede, né, ficou como sede do Império Romano no Oriente e, portanto, teve uma grande relevância no início da igreja. Tem pra gente aí, diretor? Coloca pra gente aí, por favor, Fernando. Nosso diretor Fernando vai colocar pra gente. Tá aí, ó, o ícone de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tá claro, né? Esse tipo de pintura, né? Agora acho que entrou a imagem de outro bispo aí, né? Mas na sequência, volta pra gente aí, por favor, Fernando. Esse tipo de pintura clássica, daquela oportunidade que é muito antigo, ressalta e deixa claro o que a gente estava dizendo. Desde o início, ninguém tinha dúvida que Jesus era rei, né, Padre Guido? Claro. Ele apresentou, inclusive, o seu reino de uma maneira muito objetiva e clara. Quando ele disse que não tinha uma comparação com qualquer tipo de reino humano. Até hoje, Diácono Eric, nós encontramos, né, vários países no mundo que são governados por reis ou rainhas. Né? Isto é, não tem nada contra a lei de Deus, mas a estrutura humana não é a estrutura divina. Certo. Por isso não existe uma hierarquia, rei, rainha, príncipe, princesa, e depois outras autoridades, etc., território, valores monetários, não. O reino de Jesus, que ele anuncia e convida a fazer parte deste reino, é baseado não somente na mais linda pureza de vida, né, exercício de virtudes cristãs, colocando em prática o ensinamento doutrinal que Jesus veio instaurar e manifestar abertamente. Aliás, o senhor comentou de Pilatos, né? Pilatos pergunta diretamente para Jesus em relação à verdade, né? Ele perguntou o que é a verdade, mas como é que foi, Padre? Lembra para a gente? Bom, é só ler, Diácono Érico, o Evangelho de João, onde nós encontramos este episódio, que Jesus disse para Pilatos que ele veio para defender a verdade. Pilatos responde com uma pergunta, mas o que é a verdade? Mas não aguarda pela resposta. Diz o evangelista São João, Pilatos perguntou o que é a verdade e foi embora, saiu daí. Envergonhado, digamos a verdade, Diácono Eric, porque ele estava diante da verdade, que era Jesus. Ele já tinha afirmado, Jesus já tinha afirmado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não teve coragem, né, Padre, vamos dizer assim? Ele foi covarde, né? Foi covarde e hipócrita. É verdade. Porque, na verdade, ele sabia que Jesus era uma pessoa completamente inocente e, inclusive, podemos até dizer que o respeitava. Ele fez qualquer tentativa, digamos assim, mas depois, diante, é aí que entra a hipocrisia, diante do perigo de perder o cargo de ser governador, né, da Palestina, ele preferiu lavar as mãos e entregou Jesus para que fosse condenado à morte violentíssima da cruz. Padre Guido, peço desculpa aos nossos amigos telespectadores, estou um pouco gripado, mas vamos em frente. Padre Guido, teve uma atitude concreta de Jesus, né, que ele fez uma coisa muito interessante para que a gente pudesse ter um auxílio, né, muito especial para que a gente alcançasse, né, o próprio reino de Deus. E aqui fica já um parênteses aqui, né, onde o Padre Guido vai comentar que auxílio é esse que Jesus deu para a gente, para que nós pudéssemos alcançar o reino divino, né? O que ele nos enviou para que a gente alcançasse. Mas eu já deixo aqui um parênteses, Padre Guido, porque muitas pessoas confundem isso. A Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, é o reino de Deus iniciado. É o mesmo reino de Deus que a gente vai viver em outra instância lá no céu. Isso já foi, inclusive, solenemente combatido pela Igreja, quem disse o contrário, né? Então, é falso aquela ideia assim, olha, a gente não conseguiu fazer outra coisa pelo reino de Deus, então a gente acabou
só conseguindo a igreja mesmo. Não, a igreja é o reino de Deus iniciado, tá? Isso é a verdade de fé na qual a gente não pode ter confusão, tá? Não é isso aí, Padre Guido? Exato. Meus amigos, Jesus nos enviou o Espírito Santo com os seus 7 dons, para que nós pudéssemos alcançar o reino divino. Isto é, Jesus, conhecendo a nossa fraqueza humana, fez questão de fortalecer a nossa fraqueza com os dons do Espírito Santo. E lembramos a catequese, né? Entendimento, sabedoria, ciência, piedade, conselho, fortaleza e temor de Deus. Certo. E nós recebemos gratuitamente estes dons do Espírito Santo numa forma inicial, na hora do nosso batismo, numa forma mais oficial e, digamos assim, profunda, a tal ponto que este gesto não pode ser repetido no sacramento do crisma. Quando o bispo nos crismou, ou nos crisma, né, ele faz um sinal com uma unção sagrada na nossa fronte, com o óleo do crisma, e nos chama pelo nome e diz: recebe por este sinal os dons do Espírito Santo. Aliás, qualquer sacramento tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui agora, e deixa bem claro essa função, vamos dizer assim, da relação entre as etapas, ou vamos dizer assim, instâncias de igreja, enquanto a gente vive neste mundo, que somos a igreja militante, né? A igreja padecente, que é a igreja do purgatório, e a triunfante, que já chegou lá na glória. Seja os próprios sacramentos, ou a relação, por exemplo, da oração pelas almas, Sim. que é costume católico, etc. Tudo isso, Padre Guido, no final das contas, é esse próprio reino de Deus iniciado que a gente estava comentando antes, né? Perfeito. Ed é interessante, meus amigos, em primeiro lugar, aceitar esta belíssima proposta de vida que Jesus veio nos comunicar. E depois estabelecer um verdadeiro laço, não só de amizade, mas um verdadeiro intercâmbio de favores espirituais entre nós que estamos aqui na Terra e as almas que nos precedem na vida eterna, com um grande destaque pelas almas que estão naquele estado de purificação e que nós chamamos de purgatório. Nós podemos ajudá-las e através do nosso benefício, orações, sacrifícios, aplicação de indulgências, parcial como também total, estamos favorecendo com que as almas do purgatório possam chegar na pátria do céu. Por isso que é muito bem feita a sua pergunta, Diácono Eri, a importância da vida sacramental na nossa existência como membros efetivos da Igreja, porque enriquecem a presença de Deus dentro de nós. E através desta riqueza espiritual, nós colaboramos também para que muitas outras almas possam alcançar, de uma maneira definitiva, o reino de Deus. Muito interessante. Olha, você vai ligando aqui para a gente, liga, porque temos um sorteio para todo mundo que ligar para a gente, deixar o seu nome. Já estou recebendo algumas participações aqui, mas dá tempo de você ligar com calma para nossas atendentes, para que você possa concorrer ao livro no final do programa do Padre Eduardo, a Palavra de Deus no seu dia a dia, que está aí no seu vídeo. Para quem quiser ficar sócio, também dá tempo de ficar sócio, nos ajudar a manter a Rede Século XXI no ar, o Programa Eclésia. Se você gosta do Programa Eclésia, quer ajudar a manter o Programa Eclésia no ar, ligue para a gente também nos mesmos telefones que a gente divulga o tempo todo aí no vídeo, para você tirar a dúvida com os nossos atendentes, viu? Padre Guido, vou fazer um comentário agora, muito interessante. Primeiro, volta para a gente aquela imagem de Jesus Cristo, o ícone, por favor, Fernando, aquela para a gente lembrar que faz tempo, tá aí, ó. Jesus Cristo é retratado como rei, ele tem uma coroa solene, ele está dando a bênção de acordo com a tradição bizantina ali em suas mãos. Geralmente ele também é apresentado com um livro na mão esquerda, como é o caso desse ícone. Mas a gente vê alguns bispos católicos orientais usando paramento parecido com esse daí. Mostra pra gente, por favor, o primeiro bispo que a gente tem aí, a imagem. Esse aí, ó. Esse aí é um bispo católico, não é ortodoxo, é um bispo de uma igreja oriental, chamado Dom Sviatoslav. É difícil o nome, né? Sviatoslav. Ele é arcebispo maior da igreja ucraíno-católica, que é um rito oriental ucraniano. Olha só o paramento dele, não é parecido com o que Jesus usava? Tem mais imagem desse bispo aí na sequência e de outros bispos orientais, né? Isso tem uma relação, tudo a ver com o que a gente está dizendo com o rei. Aqui, ó, tá aí, ó. Outros bispos dessa igreja também usando esse... Só para ressaltar, Padre Guido, a igreja sempre
manteve essa ideia. Jesus nunca alguém teve dúvida. Jesus sempre foi tratado como rei desde o início, né? Exato, né? E fez questão de se apresentar também claramente. Quando ele chamou até os primeiros apóstolos, que deixaram as redes, eram humildes pescadores, Pedro, André, João, Tiago, etc. Jesus disse, vinde, farei de vocês pescadores de homens, e começaram a entender que estavam acompanhando uma pessoa singular, digamos, especial, porque estava apresentando uma instituição, um reino não humano. Inclusive, meus amigos, estas pessoas que foram chamadas a fazer parte e que se tornariam os apóstolos, as colunas da igreja, eram pessoas que não tinham nem cultura, talvez não sabiam nem ler nem escrever. Mas diante de Deus se tornaram as pessoas de grandíssima importância, porque conseguiram aprender e transmitir na íntegra a doutrina sobre a qual está baseada o reino de Deus. Muito bem, tem mais fotos aí de outros bispos, ou do mesmo? Do ainda Sviatoslav com o Papa Francisco. Olha, como se trata de um bispo católico, não é um bispo ortodoxo, isso aí foi uma ocasião onde o bispo ucraniano estava celebrando lá na Praça de São Pedro, o Papa Francisco foi lá cumprimentá-lo. É bispo em comunhão com o Papa, portanto, está sob a jurisdição do Papa Francisco. É bispo de uma igreja católica de rito oriental, no caso ucraniana, que no Brasil tem 2 dioceses, inclusive, dessa igreja. Lá no estado do Paraná tem 2 dioceses com 2 bispos que usam esse paramento conforme coroa, a gente está mostrando aí, né? E na sequência, aliás, só um parênteses aqui, ó, essa foto que foi mostrada com o Papa, na época, muita gente que não conhece isso, ignorância mesmo, acabou dizendo assim, olha, como é que o Papa abre a Basílica de São Pedro para que outras pessoas de outra igreja celebrem a missa lá? Não, não é outra igreja. É igreja católica, né? Se trata de igreja católica. Porém, o rito bizantino, que ficou popularmente conhecido na cidade de Bizâncio, ou Constantinopla, que atualmente é Istambul, mantém esse tipo de costume, eu já vou explicar por quê. Põe ainda mais um outro bispo de tradição bizantina também, Esse é o patriarca emérito dos greco-melquitas, né? Greco-melquita, que fica a sede na Síria. Aqui no Brasil tem eparquia, ou seja, tem diocese deles, também com bispo próprio. Esse patriarca emérito, há pouco tempo, deu a idade mínima dele, ele se aposentou, já tem um patriarca novo no lugar dele, o novo patriarca Melquita. Mas para mostrar que, está vendo a palavra Melquita, onde ele está usando uma coroa, a palavra Melquita vem de Meleque, né? Que da tradução siríaca significa rei. Então, eles mantiveram na liturgia essa ideia do reinado, baseado em 2 coisas, no reinado do próprio Cristo, né? Que são ali sucessores dos apóstolos a serviço de Cristo, pois são bispos, e também da ligação desses católicos com os reis católicos da igreja primitiva, especialmente no caso dos melquitas, para deixar claro lá na igreja primitiva, no Concílio de Calcedônia, por exemplo, quando foi estabelecido que Jesus é 100% Deus, 100% homem, Jesus, 2 naturezas numa só pessoa, os bispos ficaram ao lado do rei lá da época que aceitou esse dogma de fé que a igreja colocou, principalmente naquela época com São Leão Magno, falando do Concílio de Calcedônia. Eles foram de maneira pejorativa assim, ó, esse pessoal aí é melquita, é aqueles do rei lá, ó, pessoalzinho do rei. Mas isso depois foi incorporado a eles e está de pé até hoje, essa bonita tradição de um dos ritos orientais católicos de tradição bizantina. Então, toda tradição bizantina tem esse tipo de paramento e por isso que a gente vê, às vezes, ao lado do Papa, a gente usando coroa. Esse é o significado. Se for ortodoxo, que usa os paramentos parecidos, não concelebra com o Papa. Claro. Se está paramentado ao lado do Papa, com certeza é católico. E não é. Padre Guido, a liturgia é muito rica e sábia, né? É bom explicar, né, que os ortodoxos têm os sacramentos como nós, digamos, válidos, mas não reconhecem a autoridade do Santo Padre, o Papa. Por isso, meus amigos, nunca dará de ver um ortodoxo celebrar com o Santo Padre o Papa, porque não reconhece que é o legítimo sucessor de Pedro, né, vigário de Cristo, aqui na Terra. É muito bem colocado, Diácono Eric, né? Digamos assim, as condições que existem dentro da igreja. A liturgia é riquíssima. Existem os vários ritos conforme os costumes dos povos que se criaram ao longo da história, mas os ritos não significa distanciar-se de Roma. Pelo contrário, o Santo Padre é sempre a autoridade máxima que regula também todos os demais ritos.